Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem querer coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Irmãos e irmãs, a nossa reflexão, retornando às palavras de São Paulo da segunda leitura, sobre dois princípios sobre os quais a gente pode basear a nossa vida. Aquele do primeiro Adão, que é terreno, ou seja, que tem uma lógica segundo a natureza, aprisionada naqueles condicionamentos da natureza, e o segundo nascimento, o segundo Adão, que é logicamente Cristo, que com a sua ressurreição dá início a uma nova humanidade, a um novo modo de ser humano, já livre da morte e possuindo em si mesmo a vida divina, a vida eterna, que é a vida do eterno, ou seja, de Deus. E todos nós passamos por esses dois nascimentos, todos nós que recebemos o batismo, nascemos duas vezes também. Primeiro, segundo a natureza, recebendo a natureza dos nossos pais que nos geraram. Eles não nos escolheram. Quando nós nascemos, eles não sabiam que personalidade a gente ia ter, se nós íamos ser bons ou maus com eles, se íamos ser gratos ou ingratos. Também nós, quando nascemos, não escolhemos os nossos pais. Então, participamos desse condicionamento do nascimento segundo a natureza. Já o segundo nascimento, que é o batismo, ali é tudo feito de liberdade. Nós escolhemos Cristo, nós escolhemos a igreja como nossa mãe. O Pai do céu nos escolhe como filhos no Filho, mesmo sabendo como nós somos.
A Mãe Igreja nos acolhe no seu seio para nos gerar segundo a nova vida, conhecendo-nos, sabendo quem nós somos, sabendo como somos nós, e dando para nós aquele mesmo sim que a Virgem Maria deu para Cristo: faça-se segundo a tua palavra. Porque todos nós, no nosso segundo nascimento, também fomos gerados no seio de uma Virgem e Mãe que é a Igreja. Então, essa nova vida que já passou da morte não pode mais nada contra ela, porque ela já passou pela morte, né? Cada batismo é uma participação na morte de Cristo. E quando Cristo morre, ele não morre como o homem velho que é arrastado à morte, não quer morrer, mas não tem outro jeito. Cristo, pelo contrário, vive a sua morte mais injusta de todas, né? Mais criminosa de todas. Ele vive essa morte como uma entrega, como uma oferta livre e amorosa da sua vida. É Ele que diz: ninguém tira a minha vida, eu a entrego livremente. E a prova mais contundente de tudo é a Eucaristia. Antes que os homens separassem o corpo e o sangue de Cristo na cruz, Ele faz isso no sacramento. Tomai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós amanhã na cruz. Esse é o cálice do meu sangue que vai ser derramado por vós amanhã na cruz. Não como uma maldição, mas como um sangue da aliança, de um amor irreversível entre Deus e a humanidade, selado no meu sangue, na entrega da minha vida. Então é dessa morte entregue por amor que todos nós morremos. Já morremos, já estamos mortos. Estamos mortos, claro que ainda não no tempo cronológico, mas no tempo do sacramento, que é a realidade mais profunda das coisas, né? Porque é a realidade como ela é vista por Deus, para o qual não existe presente, passado, futuro, tudo é um agora. Então, nesse agora de Deus, nós todos já estamos mortos do primeiro nascimento, ou seja, no nascimento segundo o velho Adão. E todos nós recebemos uma nova vida, nascemos de novo, como Jesus explicou para Nicodemos. Nascemos de novo da água e do Espírito, nascemos segundo a vida nova do novo Adão, do Cristo ressuscitado, que já não morre mais, a morte não tem mais poder sobre ele. Na prática, o que significa tudo isso, irmãos e irmãs? Que nós fomos libertados dessa lei escravizante da natureza, que é aquela lei do mais forte, que é a lei da ação e reação. Se alguém me faz o mal, eu retribuo com o mal. Se alguém me prejudica, eu também prejudico. Se alguém é meu inimigo, eu também sou inimigo dele. É uma prisão, porque o outro controla a minha vida, controla meus sentimentos, controla minhas reações. Eu vivo em função do bem ou do mal que o outro me fez. Então eu não sou livre. Mas se eu já passei da morte para a vida, tudo muda. São João vai escrever: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Esse é o grande selo, é a grande característica de quem nasceu de novo, de quem acolheu na fé o seu segundo nascimento. Você não precisa mais que o outro seja bonzinho contigo, você pode amar todos,
e dar a vida por todos sem distinção, como Cristo fez por nós? Como Ele que derramou seu sangue pelos santos e também pelos pecadores, por aqueles que iam acolher a sua salvação e por aqueles que não iriam acolher a sua salvação. Por todos Ele deu a vida, sem distinção, manifestando, como Ele disse, quem me vê, vê o meu Pai, manifestando o Pai, que, como diz Jesus, faz o bem para os bons, para os maus, para os gratos, para os ingratos, nos sustenta na nossa vida, na nossa existência, mantém o ar que nós respiramos, e do qual nós usamos muitas vezes para pecar, mantém as nossas mãos que muitas vezes usamos para pecar, mantém os nossos olhos, a nossa língua que tantas vezes usamos para pecar, para ofender a Deus, para sermos ingratos por todos os dons que Ele nos deu, e Ele continua nos dando tudo, a sua vida, o seu amor, o seu perdão e a sua misericórdia, se nós queremos livremente acolher. Então, é assim que faz aquele que nasceu de novo, porque o velho Adão também se relaciona com Deus, mas se relaciona como um escravo, tem medo. A gente viu na primeira leitura Davi podendo matar Saul, o rei Saul que estava perseguindo ele, renunciou a fazer isso, mas ele não fez isso ainda por amor, porque a gente está ainda no Antigo Testamento. Ele fez por medo, temor de Deus, tão presente no Antigo Testamento, porque ele diz, esse homem, esse rei Saul, ele foi ungido rei por Deus, através do profeta Samuel, ele foi ungido. Então, como é que eu vou escapar da vingança de Deus, se eu ferir, se eu atacar um ungido do Senhor? Longe de mim atacar o ungido do Senhor. Então Davi, por temor a Deus, poupa a vida do seu inimigo, do seu adversário Saul. Já no Novo Testamento, Jesus explica por qual princípio a gente não se vinga do outro. Porque o nosso Pai é misericordioso. Então aqui já não é mais o escravo que obedece por temor, por medo, é o filho que imita o pai porque ama o pai. O filho vê o pai pregando um prego com um martelo, e o menino quer pegar o prego e quer pegar o martelo porque ele quer fazer igualzinho o pai dele faz. O filho vai no armário do pai e pega o paletó, a gravata, tenta colocar, porque viu o pai saindo para o trabalho com o seu paletó, com a sua gravata. Então, ele faz a mesma coisa que o pai, porque ele é filho, porque ele ama o pai, porque quando ele crescer ele quer ser igualzinho ao pai dele, porque o pai dele é o herói dele. Então, é assim que Jesus nos convida a sermos misericordiosos. Dizem, olhem para o Pai de vocês, olhem como é que Ele se comporta. E você pode se comportar da mesma maneira, se acolher esse teu segundo nascimento, pelo qual você se tornou filho do Pai, filho no Filho, pelo qual você recebeu o Espírito do Filho, que grita Abá, ó Pai, Abá quer dizer papai, paizinho. Então, essa é a vida segundo o novo nascimento, segundo o dom do novo homem, do novo Adão,
que gera uma nova humanidade, e mais ainda do que uma nova humanidade, gera uma nova criação, um novo céu, uma nova terra, dos quais nós já somos pertencentes, desde o dia do nosso batismo. Não temos que esperar pela nossa morte, pela ressurreição do nosso corpo, pelo fim do mundo, etc., para acolhermos esse dom de sermos filhos de Deus. Podemos viver tudo isso já agora, desde o nosso batismo, porque essa é a nossa realidade segundo o olhar de Deus. E a prova disso, irmãos e irmãs, são os santos e santas de Deus. Por isso, como é bom e como é bonito, né, a gente olhar para os santos, conhecer a vida dos santos, porque eles nos mostram como é que é a vida nova que a gente recebeu no batismo. E eles também nos ajudam, né, segundo aquele famoso ditado, né, dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Se nós nos tornamos companheiros, amigos dos santos, nós também começamos a viver na mesma alegria, na mesma liberdade, na mesma santidade que é própria de Deus, da qual todos os santos participam. Peçamos essa graça na Eucaristia que vamos receber.